Então eu estou muito feliz nessa noite de compartilhar algo que Deus falou comigo por esses dias. E quando Ele falou, eu sabia que Ele ia preparar o momento para eu compartilhar com vocês. E Ele preparou. Ele sempre faz isso, né? Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Amém? Então aí onde você está mesmo, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Senhor, fala conosco nessa noite, Deus. Que a Tua palavra entre no nosso coração e dê muitos frutos, Senhor. Nós repreendemos nessa hora tudo que queira roubar essa semente, tudo que queira atrapalhar a plantação dessa semente no nosso coração, Senhor. Desde já, nós te pedimos que o Senhor cele a nossa mente com o Teu sangue, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor flua livremente neste lugar, que o Teu Santo Espírito cumpra o propósito que Ele tem preparado para essa noite na vida de cada um dos meus irmãos. Que nada atrapalhe. Nós repreendemos todo o sono, repreendemos toda a distração, porque nós queremos receber tudo que o Senhor reservou, a porção que o Senhor reservou para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Cadê o Joãozinho para tocar aqui um pouquinho? Vem, amigo. Amém? Abra comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu uso a NVT, tá, irmãos? NVT. Filipenses 2, 5, nós vamos ler até o versículo 11. Amém? Eu amo demais esse texto, gente. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? A mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite tem um título. Se você estiver anotando aí, quer crescer? Passe pelos processos. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre crescimento. Não é a mensagem do Gil que eu copiei e falei que foi Deus que me deu, não, viu? Mas está tudo interligado, porque o Espírito Santo ele faz isso, ele faz a conexão, né? Você quer crescer? Quantos aqui querem crescer? Quantos aqui querem subir de nível? Subir de nível de intimidade com Deus, do conhecimento de Deus. Então, se é isso que você quer, saiba que o seu desejo por subir de nível tem que andar de mãos dadas com o entendimento, coloca a mão assim na sua mente e fala entendimento de que haverá processos. A gente não tem como escapar dos processos. Todo mundo quer mudar, né? Começou um novo ano, a gente fez o nosso projeto de vida, a gente veio todas as quartas aqui na série Entrega, porque a gente falou, esse ano a minha vida vai dar um upgrade, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou conseguir ser transformado, ser transformada. Tudo vai mudar na minha vida, eu vou crescer, eu vou subir de nível, eu vou conhecer mais a Deus, eu vou ler mais a palavra. Só que é muito lindo quando a gente declara isso e a gente expõe o nosso desejo. Só que a gente tem que entender que para crescer, eu tenho que passar por um processo. E o processo é necessário e o processo é tão importante quanto o resultado final. E Jesus entendeu tanto isso, que embora ele não desejasse a cruz, passar pela cruz, o propósito maior da vida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E ele sabia que isso traria um processo. Deus é Deus, ele poderia ter feito Jesus aparecer já homem, adulto, e no mesmo dia ou no dia seguinte já ir para a cruz e pronto e acabou. Não é verdade? Só que Deus nos ensina uma lição tão preciosa com a vida de Jesus, com a vida e com a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Ele nasceu, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto.
Ele passou por tantas coisas, por 30 anos, e depois 3 anos andando com os discípulos, para que, enfim, então, o propósito se cumprisse. Existiu esse processo. E Jesus não fugiu dele. Jesus não quis fugir dele. Então, nesse texto aqui, vocês podem deixar aberto, a gente percebe 3 pontos aqui, nessa fala de Paulo aos Filipenses. Ele mostra o início do processo, que é a atitude de Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele mostra, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Ele mostra a obediência de Jesus. E ele mostra o resultado final, que é o nome do Senhor Jesus sendo exaltado sobremaneira, acima de todo e qualquer nome, a elevação, o resultado final, o cumprimento do propósito. Ele mostra para nós essas 3 etapas, nesse texto de Filipenses. Jesus entendia tanto isso. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 16. Capítulo 16 de Mateus. Vocês conhecem a história de Pedro, quando, né, ele fala que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus fala: você falou muito bem, foi Deus que colocou essas palavras na sua boca. Você é Pedro, que significa pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E logo depois, no próximo versículo 21, acontece que naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Que ele seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Aí o Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas, falando: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca te acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, sublinha aí, a perspectiva de Deus. A gente tem que correr atrás, perseguir essa perspectiva de Deus. Porque a nossa tendência é sempre ir pelos nossos olhos humanos, pelo nosso ponto de vista humano. A gente sempre analisa pelo ponto de vista humano. Pedro era um homem de Deus? Pedro se relacionava com Jesus? Sim ou não? Mas no mesmo instante em que ele falou algo muito bom, logo depois, olha só, Jesus falou para ele que ele seria, que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E logo depois, quando ele fala bobagem, quando ele quer atrapalhar os planos de Deus, achando que estava protegendo a Jesus, né? Logo depois Jesus chama ele de pedra de tropeço. O que será que nós temos sido na nossa caminhada com Jesus? Pedra de tropeço ou pedra de fundamento? Ao mesmo tempo que Pedro foi declarado como uma pedra de fundamento, a qual sobre ele seria edificada a igreja, logo depois ele foi chamado de pedra de tropeço, porque ele queria atrapalhar os planos de Deus. E isso me faz pensar e analisar e a te perguntar nessa noite: quem é que tem te acompanhado na sua caminhada, nos seus processos na caminhada com Jesus? Será que as pessoas que estão ao seu lado, te acompanhando, andando com você, elas estão te ativando ou elas estão te bloqueando? Será que elas têm servido como pedra de fundamento ou será que elas têm sido pedra de tropeço? Não é mesmo? E como a gente precisa pedir sabedoria para Deus, para escolher bem com quem nós andamos. Porque por um triz a gente pode sair do propósito. A gente pode sair do processo de se desviar e atrapalhar todo o rumo do nosso propósito. Não é mesmo? Por que Pedro falou isso para Jesus? Ele queria proteger Jesus, ele tinha uma boa intenção, é ou não é? Será que nós não falaríamos a mesma coisa? Para uma discípula nossa, uma amiga nossa, alguém que nós amamos, será que a gente não falaria: não, não precisa tudo isso. Você vai se entregar, você vai vai sofrer, vai apanhar, vai morrer numa cruz. Não, isso não vai te acontecer. Foi muito bonitinho da parte de Pedro, né? Será que a gente não tem andado com pessoas que têm só passado a mão na nossa cabeça e falado: tá de boa, é só um pecadinho, não te preocupa não?
Ou será que a gente tem andado com pessoas que, por mais que doa a realidade, elas têm apontado esse caminho para a gente? Caminho de dor, mas um caminho de cumprimento de propósito. A gente vive numa geração, eu já falei isso na última pregação que eu preguei aqui na quarta também. A gente vive em uma geração, em tempos difíceis. A gente vive em uma geração que tem medo da dor. Você já viu isso? Uma geração anestesiada. Uma geração que não quer sofrer. Uma geração que não quer se sacrificar. E a gente percebe isso em detalhes como... Vocês já perceberam que os casais não falam mais em ter filhos? O quanto aumentou o número de casamentos, de casais que não planejam ter filhos. Eles têm dois gatos, dois cachorros, papagaio, mas eles não falam em ter filhos. Por quê? Porque ter filhos gera em nós um caminho de renúncia, um caminho de sacrifício. Até o processo da gestação é doloroso. É um processo que gera dor, que gera desconforto, que gera incômodo, né? Até a mulher dar à luz, ela passa 9 meses ali sofrendo no seu corpo. Ela sente os incômodos, o desconforto no seu corpo. E ela não quer isso. Aí depois o bebê nasce, e aí começam as renúncias. Ela não pode mais fazer o próprio horário, a própria agenda. O casal às vezes se distancia um pouco porque não tem mais tanto tempo para namorar, para sair. Porque tem o filho para cuidar, o bebezinho. As pessoas não querem sacrifício. Elas não querem passar por esse processo. Se Deus hoje mudasse a metodologia, entregasse para nós filhos prontos, adultos, criados, formados, acho que todo mundo ia querer, né? Mas como existe um processo, um caminho de renúncia, um caminho de negação, um caminho de entrega, a gente não quer. É uma geração que tem pavor, que tem medo da dor, uma geração dopamina, uma geração que só busca os prazeres, só busca o bem-estar, só busca as curtidas, só busca os elogios. Uma geração que tem medo de sofrer, que tem medo das críticas, que tem medo de sei lá, dos julgamentos, né? Que tem medo desse caminho de renúncia. O desconforto, a dor, as renúncias, os sacrifícios que nós precisamos fazer para trilhar um caminho de crescimento está totalmente relacionado à nossa entrega. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele não foi morto porque, sei lá, os soldados eram muito bons. Ou, não, gente, Jesus se entregou. Ele poderia ter mudado tudo num estalar de dedos, assim, ó. Mas ele se entregou. Foi preciso que ele se entregasse. Tanto se entregasse ao processo, quanto à cruz. Foi preciso que ele se entregasse. Então, para a gente crescer, para a gente subir de nível, para a gente cumprir o propósito de Deus, para a gente trilhar esse caminho de crescimento, a gente precisa se entregar. A gente precisa se sacrificar. Jesus, ele se entregou totalmente como ovelha muda indo para o matadouro. Porque ele sabia que para gerar o resultado final que o Pai havia planejado, ele precisava se entregar ao processo. Quantos aqui estão dispostos a se entregar ao processo? Amém? Eu acho que eu não vi muitas pessoas levantando as mãos, não. Ai, pastora, mas estava tão bonita a série entrega. Eu vinha só aqui na frente, eu entregava, né? Meus planos, meu trabalho, minha vida, meu casamento. Estava lindo. Mas eu tenho que passar por esse processo de dor, de sofrimento, de entrega, de renúncia. Só quem nasce grande é monstro, gente. A gente precisa sempre passar pelo processo. Tudo exige de nós um processo. Tudo. Não é verdade? A mudança que a gente tanto anseia, que a gente tanto quer, que a gente tanto declara, minha vida vai ser diferente, eu vou mudar em muitas coisas. Quantos aqui precisam mudar em algumas áreas da vida? Ah, gente, meu Deus, tem uma lista gigante aqui. Só na minha mente já veio agora uma lista gigante. Mas a mudança, ela não começa só naquilo que eu declaro, ou na minha vontade. Ela começa aqui, ó, na minha mente. Primeiro eu preciso entender por que eu quero mudar. Primeiro eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Por que eu preciso mudar? Aí sim, eu vou conseguir aceitar o processo. A mudança ela começa primeiro aqui.
até que eu chegue ao objetivo final. Tudo começa pelo nosso entendimento. Quer ver uma coisa? Lá em Marcos, nos evangelhos conta, né, a história do cego Bartimeu. Quantos conhecem? Todo mundo fala, né, quando está contando esse texto, fala assim, Jesus tem muito bom humor, né, porque Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Ora, perguntar para o cego o que você quer que eu te faça. Acho que Jesus era engraçado, né? Todo mundo fala, vocês já ouviram? Não, gente, Jesus não era engraçado, ele não estava sendo engraçado nesse episódio. Quando ele perguntou aqui para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O que ele estava trazendo à tona, gente? Estava trazendo à tona a mente de Bartimeu. Será que você entende aquilo que você está querendo? Será que você entende aquilo que você tanto quer, Bartimeu? É isso mesmo que você quer, Bartimeu? A mesma coisa aconteceu com aquele paralítico lá no tanque de Betesda, né? Passou 38 anos esperando a sua cura e culpou todo mundo porque eu não fui curado ainda, porque as pessoas não me colocam no tanque quando as águas são agitadas, a culpa é dos outros. A mesma coisa Jesus falou para ele, você quer ser curado? Jesus não estava sendo irônico. Jesus estava fazendo eles refletirem, é isso mesmo que você quer? Você quer ser curada, Jaque? Você quer ser transformada? É isso que você quer, Elane? Por quê? Bartimeu usava uma capa, vivia nas ruas, com certeza ele contava com muitas ajudas, misericórdia, compaixão das pessoas, ele não tinha como trabalhar, então ele ficava ali, ele dependia das esmolas e com certeza ele recebia essas esmolas. O paralítico lá do tanque de Betesda também, tinham pessoas ali que ajudavam, que com certeza davam comida, de alguma forma ajudavam ele. Mas a partir de agora, sendo curados, eles teriam que andar pelas suas próprias pernas. Eles teriam que se esforçar para conseguir as coisas. Eles não iam mais contar com o favor das pessoas. Então, é isso mesmo que você quer? Às vezes até para ser curado a gente tem que entender, sabia? Você vai ter que sair do seu vitimismo, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que sair das suas dependências emocionais. Porque agora você vai caminhar com as suas próprias pernas e você vai lançar a sua capa, aquela capa que te protegia ali, sabe? Daquela situação, você vai ter que abandonar para seguir um novo caminho. Então é por isso que Jesus perguntou para eles, você quer ser curado? Nessa noite o Senhor pergunta para nós, você quer mesmo mudar? Você quer mesmo subir de nível? Você quer mesmo me conhecer mais? Ok, então se prepare para o processo. O processo de mudar de rotina, o processo de me buscar mais, o processo de renunciar às suas próprias vontades, o processo de entregar aquilo que você sabe que você precisa entregar. Amém? Vocês estão me entendendo? O primeiro sinal de quem entendeu e quer trilhar o caminho do crescimento é a obediência. Repita comigo, obediência. Vivemos em um mundo cheio de ouvintes, né? Ai, como tem ouvintes no mundo agora, já que a tecnologia alcança milhares e milhares e milhares de pessoas. Vivemos em um mundo cheio de ouvintes, mas a palavra de Deus, ela nos instrui que nós não temos só que ouvir. Nós temos que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Será que você obedeceu ao último comando que o Senhor te deu, a última vez que Ele falou contigo? Ou você está vindo aqui às quartas-feiras, aos domingos, está indo na célula, receber comando. Ai, Deus, fala comigo, Senhor. Por que o Senhor fala só com a fulana? Eu vejo ela ali chorando, tão quebrantada. Com certeza o Senhor está falando com ela e comigo. Quer ver quando tem um profeta, né? Tem um profeta que fala, eis que te digo, João Paulo. Aí o outro lá está lá, poxa, Jesus nem falou comigo, só com o João Paulo. O que esse João Paulo tem de melhor? Fala comigo, Deus, eu preciso receber os teus comandos, a tua direção, porque agora eu vou viver conforme a tua vontade. Aí Deus te faz lembrar lá daquele último comando que Ele te deu há uns cultos atrás. E você, o que você fez com ele? Você ignorou, você engavetou. Foi muito linda a palavra, você até anotou tudo, mas você engavetou, você não obedeceu. Então o caminho do crescimento, o primeiro sinal de quem quer crescer realmente,
de quem quer conhecer mais a Deus realmente, de quem quer subir o nível de intimidade, de conhecimento de Deus, é a obediência. A obediência. Amém? Nós precisamos ser mais obedientes. E isso é só você que vai falar com você mesmo. Eu não tenho como te julgar se você está obedecendo ou não. É você sabe. O que Deus tem falado comigo durante toda essa série? Será que eu colocarei em prática ou eu vou só acumular várias mensagens no meu arsenal? Ficar obesa espiritualmente. Não vou fazer nada a respeito. Esses dias eu tive um sonho muito forte. Não vou contar detalhes dele aqui porque não cabe, né? Mas foi um sonho tão forte, não sei se já aconteceu com vocês, que eu acordei cansada. Quantos já sonharam assim que você acorda cansada de tão real que é, assim, de tão... E nesse sonho, vou contar só uma parte. Eu estava assim num casarão e eu subia as escadas e eu ia para o último andar. E eu estava muito feliz porque eu ia lá para o último andar. Eu estava subindo de nível. Mas quando eu chegava nesse último andar, as batalhas eram muito grandes, muito grandes. As perseguições eram muito grandes. Mas Deus me dava uma autoridade tão grande que à medida que eu exercitava essa autoridade, Deus me trazia uma vitória maravilhosa. Eu acordei cansada, mas feliz. O que eu entendo com esse sonho que Deus queria me mostrar? E talvez Ele estava me mostrando, não era só para mim. Deus, ele nunca dá uma coisa só para a gente. O pastor Igor já falou isso aqui. Quando Deus entrega uma mensagem, quando Deus fala com a gente, é para a gente e para o outro. É para a nossa vida e para as outras vidas também. Não é para abençoar só a gente. O que eu entendo com esse sonho? Quando eu subo de nível, quando eu vou lá e subo aqueles degraus, no conhecimento e na intimidade com Deus, as perseguições vão ser maiores. As lutas também vão ser maiores. Porque o inimigo não vai desistir tão fácil assim, né? Eu vou enfrentar batalhas maiores, mas a autoridade que Deus vai nos dar também é maior. E ela sobrepassa. O Senhor não vai deixar que a gente suba de nível sem que Ele nos dê autoridade para enfrentar o que a gente precisa enfrentar nesse nível. Amém? A autoridade é maior, a vitória é maior, a unção é maior, a graça é maior, o amor é maior, o entendimento é maior. Amém? Quantos aqui querem subir de nível? Nessa noite nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, eu quero crescer. Eu já vejo um crescimento tão maravilhoso nessa igreja. Eu já vejo um crescimento em vocês, assim, sabe? Tão extraordinário. Eu vejo pessoas que não se conformam, que querem mais, que estão buscando. Mas ainda existem muitos de nós que só quer receber, mas não quer pagar o preço. Existe um preço a ser pago. Se eu quero crescer, eu tenho que estar disposta a pagar um preço. É mais conhecimento que eu quero. E a gente precisa de conhecimento, gente. Repita comigo: o conhecimento me protege. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu sofro. Então, o conhecimento, ele me protege. Aí a pessoa diz: eu quero tanto conhecer mais. Eu quero tanto ter mais intimidade, ter as minhas próprias experiências com Deus. Mas o quanto você tem investido na leitura da palavra, na sua vida, no seu devocional, na sua vida de oração, na sua busca constante. Pastora, eu tenho muita dificuldade de jejuar. Eu também tenho, irmãos, eu confesso, eu tenho dificuldade de tirar a comida. E às vezes eu tiro alguma coisa que me custe, que não é comida. Sabe? Mas faça. Mortifica a sua carne e vivifique o seu espírito. Somente nele que a gente vai conseguir as forças para galgar esse caminho, esse processo de crescimento. Amém? Tudo vai valer a pena, gente. Tudo vai valer a pena. Para alguns o processo ele é mais simples, porque a pessoa já tem uma vida de obediência, ela já consegue obedecer mais rápido. Mas para alguns fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem algumas árvores que elas têm mais folhas, ela tem mais galhos. Então a poda vai ser mais caprichada. Não é verdade? Mas deixa Jesus te podar. Porque
o Senhor, Ele disciplina os seus filhos porque Ele ama os seus filhos. E Ele quer ver os seus filhos crescerem. Meu filho Micael, interessante, esses dias a gente está tendo uma experiência com ele. Às vezes até o Jean fala, amor, ele é menino, deixa ele crescer, deixa ele amadurecer, deixa ele cair, machucar o joelho, machucar o cotovelo. Aí eu, ai, tá bom. Mas é óbvio que eu quero ver meu filho crescer, conquistar, conhecer a Deus, ter as suas próprias experiências, viver tudo que Deus já desenhou para ele, desde que ele estava no meu ventre. Eu quero ver ele vivendo isso. E eu falo para Deus, Senhor, eu quero ser uma ativadora na vida do Micael. Eu não quero bloquear, eu quero ativar o meu filho, sabe? Me ajuda a ativar o meu filho para ele viver os teus propósitos. Aí o Micael, ele fez uma prova na escola que ele estava e ele pulou de nível. Ele estava no jardim, ele foi para o 1º ano porque ele tinha que fazer o jardim 2 por causa da idade. Mas aí ele fez uma provinha, a diretora falou, mas ele tem que ir para o 1º ano, ele já está apto. E eu fiquei toda besta, né? O Jean então nem se fala. Poxa, se na minha época, Jean, tivesse essa prova, eu tive que ficar no prezinho. Mas o Micael, ele tem sentido na pele essa experiência de pagar o preço para crescer. No jardim que ele fazia ano passado, as tarefinhas eram uma questão só para pintar, né? O dever de casa era só praticamente pintar, circular, pronto, acabou. Se ele faltasse a aula, não ia prejudicar, porque não tinha prova, né? Então, agora o negócio está diferente. Aí, esses dias eu fui acordar ele, porque eu acordei ele bem cedo. Ele falou, mamãe, eu não posso faltar hoje não. Eu disse, não, filho, você está no 1º ano agora, você lembra? Ai, mamãe, mas hoje eu estou com tanta preguiça. Eu queria tanto ficar aqui nesse friozinho, mamãe. Por que eu não posso mais faltar, mamãe? Aí eu vou fazer o dever de casa com ele à noite, aí lá 2 folhas, né? Para preencher. Tudo isso, mamãe, eu já estou muito cansado. Tá bom, só essa folha, a titia vai entender. Eu disse, a titia vai entender? Não, você vai fazer. Meu filho, isso vai te fazer crescer. Você não quer ganhar um computador com 7 anos? Então você tem que estar lendo bem, escrevendo bem. Ele vai fazer 6 anos ainda, né? Agora em maio. Ele já quer ganhar com 6 anos o computador. Tá bom, mamãe, já vou aprender logo tudo, a escrever, a ler, para você me dar agora com 6 anos. Então, ele está pagando um preço para crescer. Existe um preço para subir de nível. Não é tão simples assim subir de nível, mas vale a pena. Um dia ele vai me agradecer. Um dia ele vai falar, mamãe, muito obrigado, porque você, né, percebeu, deixou eu fazer a prova, porque você me acordou cedo, porque você conversou para que eu fizesse todas as tarefas. Um dia ele vai me agradecer. E naquele grande dia nós vamos ter um coração grato a Deus por tudo que nós renunciamos, por tudo que nós entregamos. Vai valer a pena, gente. Vai valer a pena, amém? Então, para alguns a poda ela é mais caprichada, porque tem mais folha, mais teimosia, né? Mais desobediência. Deixa Deus te podar, irmão. Deixa Ele te podar que tu vai crescer e é muito. Profetiza um crescimento extraordinário de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, nós precisamos disso. Às vezes o processo também ele é mais demorado, né? Às vezes ele é mais demorado do que aquilo que nós imaginamos. Imagina, Davi, ele esperou um longo tempo, desde quando ele foi ungido até realmente ele ser rei. Alguns estudiosos falam de 15 a 18 anos ele teve que esperar. Ele foi ungido e só depois de 15 a 18 anos é que ele realmente se tornou rei. E esse processo de espera de Davi não foi um processo simples. Eu estou aqui esperando, aí quando vai chegar a minha hora, Deus vai me avisar e pronto. Não, foi um processo muito sofrido. Saul perseguiu muito Davi, ele sofreu muitas batalhas. Mas essa demora foi um treinamento de Deus na vida de Davi. Foi uma demora aos olhos humanos, né? Foi um treinamento necessário. Primeiro Davi enfrentou o leão, depois ele enfrentou o urso, até que ele venceu o gigante. Foi um processo de crescimento. E ele precisou desse treinamento. Porque quando ele se tornou rei, ele se tornou um rei segundo o coração de Deus. Não é verdade? Um rei ali alinhado com a vontade de Deus. Por quê? Porque ele passou, foi necessário. Então às vezes a gente acha que está demorando demais. Tem uma pastora que eu ouço muito, a Viviane Martinello, amo demais essa mulher.
E ela estava contando assim que ela recebia tantas promessas de Deus. Todo culto que ela ia, ela disse que até se escondia já. Ela sentava no último banco. Às vezes ela ia visitar alguma igreja, ela sentava no último banco assim. Aí o pastor se levantava e falava: ei, você ali que está ali atrás, ali, você mesmo. Deus manda te dizer e tal. Falava um monte de coisa para ela. E ela disse que todo lugar que ela ia, ela recebia tantas promessas. Mas, para se cumprirem essas promessas, se passaram muitos anos, tipo 20 anos. Agora ela está com 45 anos, ela disse que agora ela está começando a viver as promessas de Deus. Então, às vezes a gente acha: Deus falou comigo, mês que vem, né, já vou subir de nível, já vou estar no outro nível. Mas às vezes o processo é mais demorado do que a gente imagina. Não é tão rápido, tão simples assim. Mas Deus, Ele nos prepara nesse tempo. É necessário passar por esse tempo. É necessário ser treinado, é necessário passar pelo processo. Já em outras vezes, em outros casos, a demora é porque é a gente que está fazendo atrasar o processo, entendeu? O que vocês lembram eu falando isso? O povo de Israel, quando saiu do Egito. Os estudos dizem que eles levariam alguns dias para chegar na Terra Prometida, em torno de 11 a 15 dias. E eles passaram longos 40 anos. Alguns nem entraram, alguns nem viram, alguns morreram pelo caminho. Então eles não somente atrasaram, como perderam, por conta da murmuração. Então de repente eu até estou no processo, estou alinhada, mas estou reclamando tanto desse processo. Está doendo, está apertando, eu estou tendo que entregar demais, estou tendo que renunciar demais. O calo está apertando aqui no sapato. Então, ai meu Deus, para que eu fui topar essa parada? A murmuração vem, a vontade de reclamar vem. E o que isso faz? Que a gente atrase o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Então que essa não seja a nossa postura, de atrasar. E nem de perder aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Então algumas vezes acontece porque nós atrasamos. Esther, a rainha Esther, ela poderia ter se acomodado, não poderia? Ali naquela situação? Sim ou não? Ela já era rainha. É claro que na cabeça dela o rei não ia matá-la, não ia fazer nada com ela, né? Ela era rainha, mulher dele, ela já estava numa posição super legal. Ela poderia ter se acomodado, sim ou não? Sim, ela poderia ter se acomodado, mas ela resolveu se entregar nas mãos do rei e colocou em risco a sua própria vida. Então ela fez ali um sacrifício naquele processo. E o propósito de Deus se cumpriu na vida daquela mulher. Tanto que os registros nos abençoam até hoje. E ela é exemplo para todas nós mulheres. Pela postura que ela teve, pela decisão que ela tomou, pela entrega que ela fez, pelo sacrifício dela. E quantos exemplos maravilhosos nós temos na Bíblia, né? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lá em João 11, Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio. Como foi que o Lázaro veio lá do túmulo? Como foi que ele veio? Jesus poderia ter falado: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro ter surgido com uma luz sobre ele, todo com vestes novas, roupas brancas, saindo lindamente. Sim ou não? Mas o Lázaro saiu todo enfaixado. Foi necessário um processo de desenfaixamento de Lázaro, para que ele começasse a viver a sua nova vida ressuscitada. Em muitos momentos da nossa vida a gente vai passar por um processo, até mesmo após viver um grande milagre. Eu vivi o milagre foi feito, e agora? E agora, Milena? Né? Você está disposto a esperar com que as pessoas, os irmãos venham tirar faixa por faixa? Até que você consiga viver a sua nova vida? Ressuscitada, restaurada. Será que nós estamos dispostos a sermos podados, disciplinados por Deus, para que a gente trilhe esse caminho de crescimento, de subir a novos níveis?
Eu creio que até o final desse ano, muitos aqui, muitos, vão subir para níveis nunca antes alcançados. Eu creio, sabe, a ousadia de Deus sobre a vida de vocês. A minha oração com as mulheres, elas sabem. Sempre que a gente vai começar a orar, eu sempre oro assim: Senhor, que nunca falte uma palavra do Senhor na minha boca. Que eu sempre tenha uma palavra. Por quê? Porque a criação, ela espera ansiosamente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então, se a palavra não estiver na nossa boca, quem falará? Como eles ouvirão? Para isso existe um preço. Sede e fome da palavra de Deus é o que nós precisamos. A gente precisa pagar esse preço, sabe? De se relacionar com Jesus, de procurar, de buscar Ele, de estar aos pés dEle, de ter os nossos momentos com Ele, todos os dias, nos alimentando na fonte, porque as pessoas virão, e a palavra do Senhor nunca pode faltar na nossa boca, porque elas estão esperando, as pessoas estão esperando. Amém? O meu desejo aqui, a gente possa subir de nível, a gente possa conhecer mais a Deus. Sempre existe um degrau para subir, sempre. Não existe PhD em conhecimento de Deus. Não existe. Ah, mas o fulano de tal tem muitos anos, né? É muito sábio, é muito... O Jean escuta muito isso. Ah, o pastor Jean é mestre na palavra, muito estudioso, sabe muitas coisas. É uma criança na presença de Deus. O que não pode faltar na gente é a sede e a fome, porque não existe PhD em conhecimento. Eu sou formada na escola, sabe, do conhecimento de Deus. Não existe isso, gente. Sempre vai existir um degrau que está acima de nós para a gente subir. Sempre. Até o dia que a gente for para o céu. Sempre vai existir um degrau. E será que eu quero ficar parada naquele andar, vivendo sempre as mesmas coisas? Ou será que eu quero subir? O pastor Ricardo Roportella estava compartilhando esses dias na Escola do Clamor. A gente estava assistindo online. Estava ouvindo da cozinha, depois o Jean veio me contar. Ele falando assim: a gente vive num mundo de muitos ecos. A gente precisa de vozes que se levantem nessa geração. E a gente tem ouvido muitos papagaios, né? Muitos ecos. Pessoas que só repetem o que os outros falam. Mas elas não têm as suas próprias experiências com Deus. Porque elas não se afiam na palavra. Porque elas não buscam a Deus. Porque as experiências com Deus, elas estão disponíveis para todos nós. Todos nós. Basta querer. E basta entender. E basta pagar o preço. Entrar nesse processo de busca. Amém? Está disponível, mas a gente tem ouvido muito eco, sabe? É um papagaio, repete o que o fulano falou, repete o que o ciclano falou. E as suas experiências? E a sua voz? Deus quer levantar a sua voz no meio que você vive. Talvez você nunca pegue no microfone para pregar numa plataforma, mas você tem as suas redes sociais, você tem os seus amigos que você convive, você tem o seu local de trabalho, você tem as pessoas que são próximas a você. Você é a voz que vai chegar no coração delas. Não seja um eco. Ah, não, mas eu vou chamar fulana de tal para falar que ela sabe mais do que eu. Não, quem está próxima de você, quem está próxima dela é você. Deus quer usar você. Não é a pastora fulana de tal. É você que Deus quer usar. Levante a sua voz. Ah, mas eu tenho muito medo. A gente vive em dias de muito medo, né? O inimigo tem colocado muito medo. Nessa noite vai ser quebrado todo medo, em nome de Jesus, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Nós não temos que ter medo. Ah, mas se eu subir de nível, será que eu vou aguentar as lutas que vão ser maiores? Sim, porque o Senhor vai te revestir de autoridade. O Senhor nos capacita. É Ele que nos capacita. É Ele que nos chama, é Ele que nos capacita. É Ele que nos forja, é Ele que nos prepara, é Ele que nos equipa, é Ele que nos reveste, é Ele. Aí eu quero viver mudanças na minha vida, mas será que eu estou me equipando, eu estou me preparando para viver essas mudanças? Ou eu já entreguei tudo que eu tinha para entregar aqui no altar, em todas as ministrações dessa série entrega, e aí? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Trilhar esse caminho
entrar nesse processo, continuar renunciando. A gente nunca entregou tudo, gente. Sabia que tudo que a gente entrega nunca é o suficiente, nunca é. Sempre tem algo que a gente precisa entregar. E o Senhor vai acrescentar na nossa vida. A gente só quer receber, né? A gente só quer o processo já pronto, o resultado final. Mas nessa noite o Senhor vai virar a chave na nossa cabeça. E a gente vai entender para poder entrar nesse processo e aguentar nesse processo firmes e fortes até o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Senso de propósito. Eu preciso viver com senso de propósito. Para que eu existo? Para que Deus me chamou? Fique de pé no seu lugar.